Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Bruno e essa é a aula 22 de Lógica e Técnica de Programação, beleza? Bom, hoje eu vou tentar algo diferente para poder ver se eu encurto a quantidade do tempo dos vídeos para 5, 6 minutos, por aí, no máximo 10 minutos. Então já estou com o nosso algoritmo de hoje pronto, né? Então já está tudo pronto. E aí, ao invés de eu ficar explicando e digitando ao mesmo tempo, eu só vou mostrar o passo a passo do que está acontecendo no nosso algoritmo. E aí você escuta, assiste comigo, no caso, o que cada parte do algoritmo está fazendo, e depois replica aí no seu computador e tenta fixar o aprendizado das técnicas que a gente vai aprender hoje, beleza? Então, a nossa aula hoje ainda continua com vetores, porque é um assunto bem complexo, como a gente viu na aula passada, e existem várias maneiras de você conseguir trabalhar com vetores. E na aula de hoje, a gente vai utilizar uma técnica que a gente aprendeu lá na aula número 6, que é a técnica da variável auxiliar, e vocês vão entender o porquê da gente estar utilizando essa técnica na aula de hoje. Então, aqui, ó, qual o intuito da aula de hoje? Criar um algoritmo que simule a votação de melhor jogador do mundo e demonstre o escolhido e a quantidade de votos que ele recebeu, beleza? Então, basicamente, a gente vai tentar replicar aquela eleição do Ballon d'Or, onde o Rodri foi o melhor do mundo, o Vinícius Júnior saiu em segundo e o Carvajal saiu em terceiro, assim como a gente fez em uma videoaula anterior também, retratando essa votação aí, essa eleição do Rodri como melhor do mundo, certo? Então aqui, como de praxe, a gente já está com o nosso sistema pré-configurado, como programa, função início, etc. E logo após isso, a gente faz o quê? Declara as nossas variáveis. Quais variáveis a gente vai precisar utilizar hoje? Basicamente, a gente vai utilizar 5 variáveis. 2 vetores, 2 variáveis, uma do tipo cadeia e uma do tipo inteiro, e uma variável para fazer o nosso contador percorrer cada um dos nossos vetores, como de praxe, a nossa variável i. Então, quais são os nossos vetores? Como a gente vai eleger 3 jogadores, então a gente vai criar um vetor chamado jogadores, onde vai ser o Rodri, o Vini Júnior e o Carvajal, os concorrentes, certo? E por que a gente tem 4 posições dentro desse vetor? A gente já aprendeu em aulas anteriores o motivo de, no Portugal, a gente sempre colocar um índice a mais, beleza? Depois a gente vai precisar de uma variável chamada vencedor, onde essa variável vai simular aquela nossa variável auxiliar lá da aula número 6, que vocês vão entender o porquê lá na frente. Depois a gente vai declarar uma tipagem do tipo inteiro, onde a gente vai armazenar a quantidade de votos que aquele jogador recebeu. Lembrando que são 100 jogadores, 100 jornalistas que votavam, né, na eleição, e aí a quantidade de votos que cada um dos jogadores teve vai ser armazenado dentro desse nosso vetor, onde quando você digitar o nome do jogador, você já vai preencher a quantidade de votos que aquele jogador teve. E aí depois a gente vai precisar de uma variável chamada max votos, onde vai armazenar o máximo de votos que cada jogador teve, e essa variável também vai simular a nossa variável auxiliar que aprendemos lá na aula número 6. E por fim, a gente declara o nosso vetor i, que é responsável por fazer o nosso contador percorrer cada um dos nossos vetores, beleza? Então, isso aqui todo mundo está cansado de saber como declara as variáveis e as tipagens que cada variável armazena. Agora que entra a nossa brincadeira. Então, aqui ó, é o nosso primeiro laço, como a gente já fez nas aulas anteriores, que é responsável por perguntar ao usuário o dado que você quer inserir e aguardar essa interação com o usuário e armazenar dentro do nosso vetor. E para isso, o nosso vetor ele sempre vai inicializar em 1, porque a gente vai começar a armazenar a partir do índice 1 e não do índice 0. Se você não sabe como fazer isso, assista às videoaulas anteriores do porquê da gente sempre colocar um índice a mais quando declaramos vetores, mas na hora de utilizar, utilizamos o índice a menos, beleza? Então aqui, ó, esse laço ele serve para o seguinte, ele vai solicitar ao usuário que insira os dados de votação de cada jogador. Então, dentro do laço, a gente percorre o nosso contador, inicializando em 1, e finalizando ele em 3, porque são 3 jogadores, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. E a cada volta do nosso laço, ele vai incrementando uma posição. Então, você pergunta o nome do primeiro candidato, armazena esse candidato na posição número 1 do vetor, porque o nosso contador inicializa em 1, então aqui eu leia o vetor do índice i, que no caso o i
é o índice da posição que o nosso contador está naquele momento. Se ele inicializou em 1, então vai ser a primeira posição ou o primeiro índice a ser armazenado. Depois disso, ele vai perguntar a quantidade de votos que esse mesmo jogador teve e também o nosso vetor votos será armazenado no mesmo índice que o nosso contador está. Então, se o contador está no índice 1, tanto para jogador quanto para votos, então a primeira informação que você listar ou que você digitar no teclado vai ser armazenado para aquela posição do vetor, beleza? Depois disso, a gente vai inicializar o vencedor como o primeiro jogador. Como assim? Como o nosso algoritmo ele quer calcular qual é o vencedor, então a primeira informação que você colocar é o vencedor. Se tivesse apenas uma informação, ele seria um vencedor. Então a gente inicializa a nossa contagem, a nossa verificação com o primeiro vencedor. Então é aqui que a gente vai utilizar a nossa técnica da variável auxiliar. De que forma? O nosso vencedor ele vai receber o nome do jogador no primeiro índice. Então veja que aqui eu não estou percorrendo o meu contador. Eu já estou informando que o meu vencedor é o meu jogador armazenado no vetor no índice 1. Então o primeiro nome que eu digitar aqui, ele já é considerado vencedor, caso só houvesse ele. E ao mesmo tempo eu estou utilizando também a mesma técnica da variável auxiliar, onde eu digo o seguinte, que o meu máximo de votos, ou seja, a minha maior quantidade de votos, vai ser exatamente igual aos votos do meu primeiro índice no vetor votos também. Então, como assim? Aqui em cima, digite o nome do primeiro candidato. Aí, quando eu digitar o nome do jogador, o meu vencedor já recebe esse nome, porque ele inicializa no primeiro índice. Aí eu venho aqui, digite a quantidade de votos. Quando eu digitar a quantidade de votos, o meu número máximo de votos já recebe também. Bom, então voltando. Digite a quantidade de votos. Então, quando eu digitar a quantidade de votos, essa quantidade vai ser armazenada no meu índice dentro aqui do meu vetor chamado votos. E aí, o meu máximo de votos, ele vai receber justamente a primeira informação que eu armazenei ali, certo? Então, ele funciona como uma variável auxiliar. Por que isso? Porque toda vez que ele percorrer e sair aqui do laço, ele vai fazer a verificação seguinte, o meu vencedor recebeu a primeira informação do primeiro jogador. Então, salva essa informação. Quando eu receber a segunda informação, ele vai verificar se essa segunda informação é maior que a primeira. Caso seja positivo, então o meu vencedor agora não é mais o jogador do primeiro vetor. Ele vai ser o jogador do segundo vetor, ou no caso, do segundo índice. A mesma coisa vai para o número máximo de votos. O número máximo de votos, o número máximo de votos vai ser a primeira informação que eu colocar. Só que quando ele retornar para a verificação do segundo jogador, ele vai verificar se a quantidade do segundo jogador, aquela quantidade de votos, é maior do que o número máximo. Se for, ele substitui também. Isso a gente vai fazer justamente aqui dentro desse laço, onde a gente vai encontrar, de fato, o nosso vencedor. Por isso, essas duas variáveis, elas têm que ser inicializadas aqui, para aqui dentro ela funcionar como variáveis auxiliar, fazendo essa verificação. Enquanto a primeira informação recebe aquele valor, quando eu percorrer a segunda informação, ele vai verificar se a segunda é maior que a primeira. Se for, ele já substitui. Se não for, ele mantém a primeira informação. Aí ele vai para o terceiro jogador. E aí, quando você digitar as informações do terceiro jogador, ele vai verificar se o do terceiro jogador é maior do que a opção armazenada. Se for, ele substitui. E aí passa o terceiro jogador a ser o vencedor. Se não for, ele mantém a primeira informação e aí ele imprime o primeiro jogador como vencedor, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza? Então aqui a gente inicializou o nosso jogador, o nosso vencedor e o número máximo de votos que ele teve, justamente nos primeiros índices dos nossos dois vetores. Agora é que a gente vai encontrar quem é esses jogadores e qual o número máximo de votos que ele obteve. Então, para isso, mais uma vez, a gente precisa de um laço para. E a gente manda o nosso contador percorrer ou inicializar em 1. Ele tem que ser menor ou igual a 3 também, porque a gente tem 3 jogadores apenas. E ele vai incrementando de 1 em 1 cada volta que ele dá no laço. E aqui dentro a gente vai colocar uma condição se, onde vai dizer o seguinte, se a informação armazenada nos votos daquele índice do contador que inicializou em 1, então se o primeiro
índice dos meus votos ele for maior que o número máximo de votos, e quem é o número máximo de votos? Aqui em cima a gente formou, que é o primeiro índice da variável votos. Então, o primeiro índice da variável votos do primeiro jogador já está salvo aqui, nessa variável chamada auxiliar, entre aspas, que a gente aprendeu lá na aula número 6. Então, aqui ele verifica, ó, se os meus votos, o meu vetor votos no índice 1 for maior que esses votos, então ele substitui. Agora, o meu vencedor não é mais o primeiro jogador, vai ser a informação que eu percorri agora, que no caso é o próprio índice 1. Então, o meu vencedor, que era o índice 1, que foi inicializado lá anteriormente, vai ser substituído pelo meu jogador 1 também, certo? Depois, o número máximo de votos, a mesma coisa. Também ele vai verificar e vai substituir. Quando ele finalizar isso aqui, ele volta o meu laço e verifica. O meu contador 1, ele é exatamente igual a 3? Não, então ele incrementa uma posição e agora ele vale 2. Quando ele vale 2, ele entra dentro da minha condição, que vai verificar os votos do índice 2. Digamos que no índice 1 eu armazenei 30 votos. Agora os votos do índice 2, digamos que ele recebeu 40. Então 40 é maior do que o número máximo de votos, que era 30? Sim. Então aqui ele vai substituir. O meu vencedor, que era o primeiro jogador, não vai ser mais. Ele vai ser agora o segundo jogador, que é justamente o meu vetor percorrendo o índice 2, certo? E aí ele vai fazer a mesma coisa, a mesma verificação para o terceiro jogador. Ao terminar o laço, ele vai limpar essas informações que ele pediu e aí ele vai exibir que o melhor jogador do mundo é o vencedor, ou seja, a variável vencedor, que é o nome do jogador na variável vencedor, que armazenou aqui dentro, com o número máximo de votos que a gente armazenou aqui dentro, e aí ele exibiu o resultado. Vamos ver funcionando na prática agora, como é que vai ficar? Então vamos lá, ele digite o nome do primeiro jogador, ou primeiro candidato. Digamos que tenha sido o Vini Júnior. Quantos votos o Vini Júnior teve? Digamos que teve 30 votos. Digite o número do segundo candidato. Sei lá, Carvajal. Quantos votos Carvajal teve? Digamos que 25. Agora digite o número do terceiro candidato, que foi o Rodri. Se são 100 jornalistas que votam, a gente já colocou a votação de 55, então falta 45 jornalistas votarem. Então o Rodri teve 45 votos. E ao pressionar Enter, ele exibe exatamente o campeão e a quantidade de votos que o campeão teve. Então, o melhor jogador do mundo é o Rodri com 45 votos. Certinho? Então, esse é o nosso algoritmo de hoje. Essa é a nossa videoaula de hoje. Funcionando perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente no novo formato, né? Que eu já trago o algoritmo pronto e a gente vai entendendo o que o algoritmo está fazendo ali passo a passo. Ao invés de digitar todo manualmente e levar todo aquele tempo a gente pausando, explicando, etc. Certinho? Então, essa é a videoaula de hoje. Te vejo na próxima aula.